foi: não, este ano eu vou fazer algo diferente. Este ano eu vou celebrar a minha juventude com jovens. Sabem, para mim, desde que eu, só para explicar um pouco como é que eu cheguei hoje aqui, porque às vezes nós jovens pensamos um pouco, como é que é possível Deus usar na minha vida, ou como é que é possível acontecerem certas coisas na minha vida? E para vocês terem ideia, quando eu vim para Lisboa estudar, eu sou de uma terra chamada Castelo Branco, vim para estudar para Lisboa. Quando cheguei cá à universidade, eu andava muito confuso na minha vida. E não estava feliz, estava muito desanimado. E durante 2 anos seguidos, na universidade, eu reprovei. E chumbei nas disciplinas e não passei de ano, durante 2 anos. E quando o meu pai me perguntava, que estava em Castelo Branco, se eu tinha passado, eu dizia: sim, eu passei de ano. Eu passei de ano. Mas aquilo mexia muito no meu coração, porque eu sabia que estava a mentir ao meu pai. E um dia um colega da minha turma convidou-me para ir assim à igreja. E eu fui. E naquele dia aconteceu algo na minha vida, que eu ainda não sei explicar até hoje. Mas eu senti que encontrei o propósito da minha vida. E naquele dia foi tão impactante para mim que eu não sabia responder àquilo, mas eu sentia aquilo. E desde esse dia eu nunca mais reprovei nenhuma disciplina. Mais interessante, eu tinha tantos sonhos. Eu queria trabalhar no Benfica. A minha área era gestão desportiva. Sabem o quê? Gestão de esportes, sim. E eu queria muito trabalhar num grande clube. E quando eu me converti naquele dia, eu fiz um desafio com Deus. Disse assim: calma lá, esse pessoal está a dizer que Deus existe. Eu sempre fui na minha vida obrigado pela minha mãe a ir à igreja. E eu não ia a uma igreja evangélica, eu ia à igreja católica. E sempre que havia casamentos, isso eu ia, mas quando a minha mãe me obrigava, era chato. E eu naquele dia, eu disse assim: calma lá, se existe mesmo Deus, então há algumas coisas que eu quero de Deus. Eu quero que Deus também me mostre o meu caminho. Na hora, eu disse assim a Deus: Deus, eu quero trabalhar num grande clube. Porque era a minha área, eu quero trabalhar num grande clube. Mas, eu, para além de trabalhar num grande clube, eu também desejo muito poder trabalhar na minha própria universidade e ser um dia professor na minha escola. Estamos a falar de um rapaz que tinha reprovado 2 anos seguidos na universidade. Consequência, 7 anos depois, quando eu dei conta, Deus tinha concretizado esses sonhos na minha vida. Fui convidado para dar aulas para o Benfica. Comecei com os pequeninos de 5, 6 anos e no mesmo ano Deus levou-me para a equipa principal do Benfica. Naquela equipa, mas não chegava aí, não é? Porque eu tinha pedido mas Deus dá sempre mais do que a gente pede ou imagina. Aí fizeram um convite para ir para Roma, para Lásio. E fui trabalhar para Lásio de Roma, para o clube. E quando eu nunca mais me esqueço, eu quando chegava ao Benfica e olhava e via aqueles atletas todos que eu gostava de um dia estar com eles. E os meus colegas também treinavam, os pequeninos. E aquilo havia uma votação. E nós estávamos de um lado e eles estavam do outro. Mas eu sabia a minha oração. E um dia, quando eu já estava do outro lado, olhei cá para fora e vi os meus colegas todos do outro lado. E foi naquela hora que Deus falou comigo e disse assim: filho, tu não pediste? Então eu cumpro os teus sonhos. Sabes, na hora, eu senti algo despertar dentro do meu coração e senti que Deus ali respondeu às minhas orações. Às vezes a gente tenta entender Deus, mas entender Deus não é a melhor maneira. A melhor maneira é ter fé e confiar em Deus. Daí, eu queria ser, tinha esse desejo, eu queria ser professor na universidade. Mas eu tinha reprovado 2 anos. As minhas notas eram muito más. Nunca mais reprovei, mas acabei com média de 13. E de 0 a 13 até 20 é muito longe. Os meus colegas tinham tudo 18. Mas imagina quem é que ficou convidado para dar aulas. E eu. Consequência, em poucos anos, em menos de 7 anos, Deus concretizou esses sonhos. E um dia estava em casa, estava novamente a fazer a mesma coisa que um dia tinha feito. Que era dizer a Deus, se Ele existe, então que Ele me responda.
Nesse dia eu estava apenas a agradecer a Deus por aquilo que Ele tinha feito. Então nesse dia Deus falou novamente comigo e disse: filho, agora está na hora de tu cumprir os meus sonhos. Sai e segue e abandona tudo, que eu agora quero te usar pelas nações. Só no ano passado eu fiz mais de 40 viagens. Acabei de chegar do Brasil. Para a semana vou para a Inglaterra, para a outra vou para as Filipinas. Sabem? Em menos de poucos anos, Deus começou a abrir várias igrejas em que eu também cooperei para isso. Sabes o que é que quer dizer? Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas eu sentia algo, não sei se vocês também sentem isso, mas eu sentia no meu coração intimidação. Eu tinha medo. Antes de eu ter Deus, eu tinha medo. Tinha medo da vida. Sabem, é tão interessante, porque nesse período eu tornei-me, quando eu me converti, tornei-me presidente da minha escola. Deus abriu uma porta e eu tornei-me presidente da minha escola. E quando me tornei presidente da minha escola, eu tinha algo que era muito forte. Era o medo. E eu quero partilhar sobre isso aqui. E queria contar uma história também a vocês que está na Bíblia. Abre comigo em Juízes 6, 11. Juízes 6, 11. Quem não tiver Bíblia, não se preocupe. Ouve o texto que eu vou ler. Juízes 6, 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Diz assim comigo: estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, porque é que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. A história conta com um general chamado Gideão, um homem que era chamado por Deus para ser... O propósito de Deus era para ele ser um militar. Deus queria usar aquele homem para ele ser um libertador de Israel e ser um líder em Israel. Mas este homem, que Deus tinha esse desejo e esse propósito, diz a Bíblia que este homem estava a malhar o trigo e estava sujeito a uma grande pressão. Havia um grupo de inimigos, chamados midianitas, que queriam saquear Israel e que estavam a provocar Israel e que estavam a tentar destruir Israel. E este homem estava numa posição tão difícil, ao ponto, diz a Bíblia, dele estar a malhar o trigo do lugar. Aqui aqueles que são jovens e inteligentes, ajudam. Já viste alguém malhar trigo no lugar? Hã? O que é que se faz no lagar? Ajudem-me. Quem gosta aqui de vinho? O que é que se faz no vinho? É no lagar, sim ou não? É. Não é o trigo, não se malha no lagar. O que se malha no lagar é o quê? O que se produz no lagar ou é azeite ou é vinho. Mas este homem, ele estava confuso. E sabem, hoje na nossa geração eu vejo muitos de nós confusos com a vida. Eu lembro-me quando eu vim àquele grupo um dia que alguém me convidou, a minha vida estava muito confusa. Eu não sabia o que é que eu queria. Um dia eu queria uma coisa, outro dia eu queria outra. A minha tendência era qual? Os meus colegas, porque é que eu reprovava as disciplinas? Porque enquanto os meus colegas iam para a escola para trabalhar e estudar, eu encontrava-os no comboio, enquanto eles iam, às 9 da manhã, e eu estava à vida de discoteca. Eu estava desorientado na minha vida, eu não estava feliz. E eu sentia-me triste, desanimado, sem propósito. Porquê? Porque antes eu era jogador de futebol e tive que abandonar a profissão para ir para a faculdade. O meu pai me obrigou. E sabem, eu tenho visto entre nós jovens, nós temos sonhos. A Bíblia diz que Deus vai dar visões. Ou seja, mas eu vejo tanta gente confusa. Vejo pessoas que, por causa de quererem ser como as outras, como o seu ídolo, comem o que for necessário ou não comem,
para serem iguais. Outras tentam imitar comportamentos dos seus ídolos. Porquê? Porque elas estão confusas. Elas ainda não têm identidade. Algumas que têm comportamentos que já são adolescentes, já são jovens, mas têm comportamentos ainda de crianças. Estão confusas, ainda com a sua identidade. Eu costumo brincar lá com os nossos adolescentes e jovens da igreja, que eles já não são crianças. Eles já deviam saber, já deviam liderar, já deviam fazer as coisas. Eu tenho jovens, tenho adolescentes de 10 anos na igreja, que são os líderes da multimédia da igreja. São eles que ensinam os mais velhos como é que se faz. Sabes porquê? Porque eles entenderam que na casa de Deus havia um propósito para eles e deixaram de ser confusos. E focaram-se. Sabem, Gideão, é interessante ver, Deus tinha um propósito para ele, é que ele tivesse envolvido, fosse liderar o projeto de Deus contra os midianitas. Amém. Mas ele estava a fazer o contrário, ele estava a malhar o trigo. Estava sujeito a uma intimidação dos inimigos. E sempre que a gente está intimidado com algo na nossa vida, e o que é intimidação? É algo, pensamentos, coisas que estão a vir ao nosso coração, que nos tiram a paz e que nos tiram o foco da nossa vida. O que acontece é o quê? É que a gente fica confuso, fica perdido. Mas é interessante ver que Deus faz questão de enviar o quê? Um anjo para vir falar com ele. E chamar a razão deste homem. Para quê? Para que este homem entendesse que Deus lhe dava valor. Amém. Sabes, tu até podes estar confuso, podes estar perdido, podes estar hoje perdido em várias áreas, só tu é que sabes as coisas que tu tens sofrido. Sabe, o meu sobrinho, estava a falar com ele, pequenino, tem apenas 12 anos. E eu estava a falar com ele, a minha irmã teve que mudá-lo de escola. Porquê? Porque ele estava a sofrer perseguição dos colegas. Porque ele é mais cheinho. E todo sempre que ele chegava à escola, o que é que os outros diziam? Gordinho, gordinho. E começavam a criticá-lo, batiam nele. E ele, apesar de ser pequeno, ele estava a sofrer, estava confuso. Chegava a casa irritado, ficava irritado em casa. E sabem, hoje em dia, quantos de nós não passamos isso? Verdade? Hã? E outras situações. E tu que tens óculos e criticam que tens óculos. Eu quando era mais novo também era mais cheinho. Eles também usavam comigo. Mas era gajo pela altura que se... Já fui mais bem. Ou seja, a vida dá muita volta. Os meus colegas às vezes chegavam à escola, eu era pequenino, era o mais pequeno, Deus deu uma graça e depois lá dei um pulo e cresci. Mas eu era o mais pequenino na minha turma. Quando eu chegava, eu via os meus colegas, aqueles fortes, porque eu era mais novo, porque eles reprovavam. Quando eu cheguei ao 8º ano, os meus colegas já deviam estar no 12º, mas ainda estavam no 8º. E eu era mais pequenino no meio daqueles todos, porque eu entrei mais novo para a escola. E eu lembro-me que eles lá criticavam, chamavam nomes aos professores e eu intimidava-me de fazer aquilo porque tinha medo. Mas eu chamava nomes, depois os professores mandavam para a rua. E eu achava e valorizava, olhava para aqueles amigos e dizia assim, poxa, aqueles é que são os caras. Eu também queria criticar o professor, mas eu não tinha coragem. Eu era mais pequeno. Sabes o que aconteceu? Graças a Deus que eu nunca tive coragem e me dediquei naquela época a estudar. Encontrei alguns há pouco tempo. Sabe o que é que eles fazem? Alguns nem têm profissão, estão desempregados. Outros estão a trabalhar para outros. Aqueles que eram os meus ídolos. Agora não são ninguém. E eu pensei, poxa, realmente a vida dá muita volta. Às vezes as coisas que a gente valoriza quando é mais novo, lá mais à frente não têm grande valor. O que é mais importante é não estar confuso e estar focado no que Deus quer para nós. Amém. Gideão estava muito confuso, mas Deus enviou um anjo. Eu quero dizer, tu às vezes podias ser como eu, ir à igreja porque eu também te obrigo, ou porque o teu pai te obriga, ou até vezes aqui meio influenciado por algum colega. Mas eu quero dizer, Deus faz o que for necessário, assim como fez com este homem, faz o que for necessário para te trazer e te motivar a chamar-te. Interessante ver o que o anjo disse a Gideão. O anjo disse, olha, homem valoroso. Foi a primeira coisa que
que este anjo disse? Sabes, é assim que Deus nos vê a todos. Deus olha para nós aqui, alguns podem ver, um adolescente, uma criança, uma pessoa que não tem valor. Sabes como é que Deus te vê? Deus te vê como alguém que vai mudar uma geração. Aleluia! Sabes, aquelas crianças que estão lá, alguns, ninguém dava valor na igreja. Cheguei ao pé deles e disse-lhes, tu vais conseguir. Hoje eles lideram a multimédia. Tenho 3 deles. Se vocês forem lá à nossa igreja, vocês vão ficar assustados, porque às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas ali só tem crianças e jovens, como é que eles conseguem fazer isto tudo? E sabem, somos mais disciplinados e mais organizados. Amém. E não falham. E chamam os outros à razão. Sabe porquê? Porque Deus chamou-nos para uma visão e chamou-nos para nós estarmos a exercer o nosso papel na casa de Deus. Amém. Amém. Sabes, às vezes andamos desorientados. Porquê? Porque ainda não nos encontramos. Tentamos agradar os outros. Tentamos entrar num grupinho, não é? Estamos ali, queremos entrar naquele grupo do Face. Que toda a gente posta. Só para alguém dizer alguma coisa. E a gente sentir-se um pouco mais motivados na vida. Mas sabes, a única pessoa que realmente dá valor é Deus. Amém. Deus fez questão de mandar a este homem que estava perdido e confuso um anjo. Sabes, Deus vai fazer o que for necessário a qualquer pessoa que estiver aqui nesta sala de te mostrar que tu és valoroso. Aleluia. Que tu tens valor independentemente da tua idade, independentemente da situação que estás a viver, que Deus te valoriza e que Deus tem um propósito para a tua vida. Sabes, o único problema é a nossa atitude. Olha a atitude de Gideão, diz no versículo 13. Mas Gideão respondeu ao anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, porquê é que tudo isto nos sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor não nos desamparou. Então o Senhor, diz a Bíblia, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás as mãos de Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como te livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre para Manassés e o menor na casa de Deus. Interessante ver que as respostas de Gideão, as duas, são ambas desconsiderando o seu valor. Ai, quem sou eu, Deus? Ai, porquê é que tu me abandonaste? E sabem, em situações difíceis da nossa vida, a tendência é essa mesmo. É nós não valorizarmos quem nós somos e o propósito para o qual fomos chamados. Quem diria que um menino que vai lá de Castelo Branco, que sai da sua terra, quando tem 18 anos e vem para Lisboa, o único na escola toda, que ainda nem consegui perceber porquê, mas eu fui o único na minha escola toda que conseguiu entrar na Universidade de Lisboa. Com uma média baixa também. Eu nunca percebi como é que foi. Os meus colegas com mais média não conseguiram entrar em Lisboa. Eu consegui. E sempre ficou no meu coração a dúvida: porquê que eu entrei em Lisboa? Mas a verdade é que Deus tinha um propósito. E sabes, tu hoje podes ser jovem aqui e podes não estar a ver o teu propósito, mas Deus está a olhar para ti e está a ver, se calhar, aqui futuros líderes desta nação. Se calhar está a olhar para este lugar e está a ver pessoas que Ele vai usar em lugares chaves, nesta ou noutras nações. Amém. Sabes, nós nunca temos ideia da pessoa que está ali ao nosso lado, mas Deus tem. O único problema é que às vezes nós nascemos em famílias que não nos dão valor e sentimos-nos intimidados para descobrir o nosso futuro. Nascemos em famílias em que as palavras são agressivas, há dor em casa, em que ninguém nos valoriza. Sabes, eu achei muito interessante, porque eu, quando tornei presidente da Associação de Estudantes, eu queria muito falar em público. E um dia, eu já sabia que tinha que falar, mas eu não sabia porquê. Porque que eu tinha uma timidez paralisante, eu era doente. Eu queria falar em público, mas eu não conseguia. E no dia em que eu fui eleito, quer dizer, 2 dias depois de eu ser eleito, houve uma convenção da minha universidade. E juntaram-se todos os professores da escola. E eu estava sentado no banco, porque eu ainda não tinha tomado posse, e o presidente anterior ia falar. E ele foi falar e falou muito bem. E
estavam todos os professores da escola, mais de 300. Imagina. É sério. E ele falou muito bem, mas no final, eu estava ali só para assistir, no final ele diz assim, e agora, já foi eleito o novo presidente, e eu agora vou deixá-lo falar e eu vou chamá-lo aqui. Quando ele fez aquilo, sabes o que aconteceu? Ou se calhar alguns jovens que também experimentaram isto, que não quero pela primeira vez aqui à frente. Yeah? Olha o que eu senti, a minha perna tremeu sem eu querer. Aquilo tinha 5 escadas, parecia uma eternidade a subir aquelas escadas. Quando eu subi e olhei para toda a gente, eu reparei que não estava a ver ninguém. Porque já estava tão cego, só do medo, que eu tinha que falar. Eu só sei é que eu disse tanta asneira que no final veio o meu professor ter comigo e disse assim, olha, foi uma bela... E vocês imaginam o resto, não é? A vossa mente é mais perto do que a minha. E tinha sido mal, cara. Só que nessa época eu já era crente. Eu já conhecia este Deus que me ama. E que me dá uma segunda oportunidade. E que me valoriza. E na mesma hora que aquele professor me disse aquilo, na mesma hora aquela voz chegou dentro do meu coração e disse assim, filho, eu sei que tu não estavas preparado, mas eu permiti isto apenas para tu veres que tu estás doente e precisas de vencer esta área da tua vida. Na hora que eu ouvi aquilo, disse assim, então Senhor, eu não vou guardar a mágoa, mas eu vou tentar vencer isto. E eu vou vencer porque eu acredito que tu acreditas em mim. Amém. Não vou fazer isso a não ser porque eu acredito e sei que tu acreditas em mim. E na hora, assim que eu disse isso, umas semanas depois fui logo convocado para falar. E eu, na noite anterior, já estava a tremer e suar. E eu a tentar preparar a mensagem, né? Para ir falar. E não saía nada. Porquê? Porque eu estava tão confuso, eu já estava a sofrer por antecipação de ter que falar em público. E eu tentava pensar, mas eu não conseguia raciocinar e não conseguia escrever nada no computador para ir depois falar. Eu tive que pedir ajuda a um amigo meu que me fez o discurso. Ele fez o meu discurso, quando eu cheguei lá, quando me chamaram novamente, veio outra vez aquela sensação e a minha perna começou a bambear outra vez. Na hora eu disse assim, Deus, eu sei que tu acreditas em mim, tu sabes que eu estou doente, mas tu és um Deus. És um Deus que me ama. E eu não sei de onde é que vem isto. Eu não sei se isso aconteceu porque os meus pais não me deram muita atenção. Eu não sei se eu sofri alguma coisa na minha infância que me magoou. Mas vocês aqui já sofreram, se calhar. Eu já sofri coisas na minha infância que me magoaram. Mas a verdade é que eu agora estava ali porque eu estava intimidado com uma coisa que estava lá no meu coração e que eu não conseguia vencer. Então na hora Deus novamente disse-me essa palavra, eu amo-te, filho, tu vais conseguir. E na hora eu disse assim, Deus, eu vou pela tua força, não pela minha. Eu acredito que o Espírito Santo vai me ajudar. Aleluia. E fui subir ao palanque. Pior, quando eu subo ao palanque e meto as folhas caíram. E as folhas caem, já não sabia qual era a primeira, qual era a segunda, qual era a terceira. Pessoa nervosa, só faz as ideias. Puxei-as, fiquei ali um pouco, toda a gente calada. Eu orei a hora que dizer-me ali, comecei a falar, mas eu sabia que as pessoas, e eu também sentia que a minha voz estava muito nervosa. Assim como estava assim, esta senhora que estava a falar, né? Quase acabada, né? Antes de mim. Eu também estava assim. Mas no final saí e saiu um peso dentro de mim e disse assim, foi muito mal, mas eu consegui. Amém. Isso mesmo. E desde esse dia continuei a dizer, a acreditar nas palavras de Deus acerca de mim. Que Ele me ama e que acredita em mim. Mesmo que ninguém acredite em mim, Deus me ama e acredita. Amém. E em momentos em que me sinto confuso, triste, desanimado, eu sei que Ele me ama e que acredita em mim e que não me abandona. E sabes, passou-se uns anos e eu sempre insisti, com fé, acreditando que Deus me ia ajudar. E um dia eu estou a falar em público para ministros. Porque Deus é assim, Deus leva-nos para coisas novas. Eu tornei presidente da Associação de Estudantes, depois de me converter. Quando dei conta, eu estava a falar para ministros. Eu já estava a liderar toda a nação e tinha mais de 20 mil estudantes ao meu cuidado.
com 20 e poucos anos. Eu nunca tive experiência de liderar. Mas sabes, vinha uma voz a tentar dizer, não avances. Não avances. E vinha sempre uma voz a dizer, vai filho, que eu estou contigo. Amém. Tu não sabes fazer, mas eu vou te ensinar. Aleluia. Eu vou te ajudar a vencer tudo. Aleluia. Eu vou te ajudar a seres um homem diferente, um jovem diferente. Eu vou te ajudar a vencer. E os teus colegas um dia ainda vão te reconhecer em muitas coisas. E sabes, um dia eu estou a falar em público e de repente, ali eu falar em público, eu sinto algo a acontecer no meu coração. Eu não sei explicar porquê, mas desde aquele dia até hoje, que eu não sei explicar o que é que aconteceu, as pessoas às vezes querem vir falar em público. Quem aqui já falou em público? É fácil? Queria sempre uma atenção? Hã? Ficas meio nervoso? Hã? Verdade ou não? Eu não fico. Eu posso falar para 10, posso falar para 1000, posso falar para 100 mil. Eu nem nervoso fico. Eu não sei explicar isso. A única coisa que eu sei é que o amor do Pai me atingiu. Aleluia. Amém. Aquilo que estava vazio em mim, Deus restaurou para cumprir o seu propósito. Quer dizer, se tu tens coisas na tua vida que tu vês que és fraco ou fraca, que tu olhas, olha, como é que eu posso um dia chegar a essa profissão? Ou como é que eu posso um dia ter uma família, com a família que eu tenho? Como é que um dia posso chegar a determinado lugar com os estudos que eu tenho? Como é que eu posso? Eu quero dizer, tu não podes, mas o Deus que sonha por ti pode. Amém. Sabes, há algo que tenta vencer a nossa vida. É isso que eu estou a falar hoje. Nós, jovens, precisamos de aprender a vencer o que nos intimida. Se é um grupo em que a gente não se pode relacionar porque nós somos aqueles que achamos que somos os mais feinhos ou os mais pobres, não é? Como Gideão, que se achava que o mais pobre, como é que se ia juntar àquela malta? Como é que ele ia liderar uma batalha se ele achava que ele era o mais pobre da tribo de Manassés? E às vezes a gente quer se juntar àquele grupo, quer um dia, sei lá, ser um grande músico, quer um dia ser um grande jogador. E tem medo. Tem medo de arriscar. Tem medo de avançar. Quer um dia ser alguém que serve a Deus, mas pensa, como é que eu vou? Quais são as minhas capacidades? Eu sinto-me incapacitado. Sabes, nós precisamos de aprender a vencer o que nos intimida. Amém. Deus encoraja-nos. Aquilo que nos intimida tenta-nos bloquear o nosso futuro. Sabes, a Bíblia diz que acerca de Deus, acerca de mim e de ti, diz que Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. Por isso é que a Bíblia diz que Ele iria dar visões aos jovens. Para quê? Para que os jovens soubessem no que é que se haviam de focar. E eu quero dizer, mesmo que o teu pai não acredite em ti, mesmo que amigos teus não acreditem em ti, Deus acredita em ti. Amém. Glória a Deus. E Deus valoriza-te. Mas há um papel nisso que nós temos que tomar. Sabem, se eu tivesse ficado na cadeira e nunca tivesse tido a coragem de sair da cadeira e de arriscar, de ir e falar, mesmo com muito medo, eu nunca teria vencido. E é interessante ver que Deus não me deixou vencer na primeira. Deus levou-me em vários processos até um dia eu vencer. Sabes porquê? Porque nas nossas limitações, às vezes estão aí os nossos propósitos de vida. A minha limitação era o simbolismo do que é que Deus queria mostrar na minha vida, que seria o meu propósito de vida. E há sempre algo que tenta intimidar a nossa vida para nós não chegarmos mais longe. E eu quero dizer, se tu sejas independentemente da tua idade, Deus quer te usar onde tu estiveres. Deus pode fazer diferença na tua vida. Eu falo por mim, só posso dar o testemunho de mim. Eu só sei que eu não era ninguém na minha escola e tornei-me o presidente da escola. Sabem, não sei se vai acontecer convosco também, mas eu quando entrava numa sala de aula, sabe o que é que o professor me dizia? Você também vem às aulas? Tal era a autoridade que eu tinha como aluno, que eles tinham medo que eu estivesse na sala de aula. Porque eu era o presidente da associação e eles tinham medo que eu fosse lá fazer queixa deles se eles fizessem algo mais maneiro. E eles sabiam que me pagavam, porque eu também fazia parte da direção da escola. Sabes, Deus quer usar o seu povo para grandes patamares. Deus quer usar uma nova geração para grandes coisas.
E tu fazes parte dessa geração. Amém. Tu vieste aqui esta noite, podes pensar, o que é que eu vou fazer ali àquela igreja, onde o pessoal mete a música alta, onde é que o pessoal é maluco, o pessoal canta, até uma velha fala. Podes pensar isso. Mas eu quero dizer, Deus trouxe-te aqui esta noite para te dizer que tu tens valor. Amém. E que Ele quer usar a tua vida. Sabes o que é que aconteceu? Mas isto não foi assim. Para vencer esta lista de intimidação, eu aprendi, eu entrei na escola. Porque há muitas pessoas que não entram na escola de Deus. Eu entrei. Eu não conhecia a Deus. Só fiz aquele desafio. Eu quero isto, aquilo e o outro. Faz um desafio com Deus e entra na escola dele. Eu disse assim, mas a partir daquele dia eu entrei na escola. Eu comecei a ir à igreja. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ver se aquilo que Deus falava era verdade ou não. Comecei a andar com alguns colegas que falavam de Deus, para aprender com eles. Comecei a ver pessoas a acontecer coisas na vida das pessoas, de outros jovens. Pensei, se acontece a Deus, também pode acontecer a minha. Comecei a lutar por isso. E sabem, eu posso dizer que aos 28 anos, dos 21 aos 28, Deus concretizou todos os meus sonhos profissionais. Amém. Com 28 anos, em apenas 7 anos, Deus pôde fazer isso. Algo que se eu lutasse, se eu tivesse lutado para estudar muito mais, se calhar não dava. Os meus colegas fizeram isso, mas não entraram. Mas eu tinha Deus, eu tinha o fator X na minha vida. Quando havia qualquer coisa, Deus me movia a peça para me abençoar. Eu não quero mal dos meus colegas, nem nada disso, mas eu queria os meus sonhos realizados. Mas eu estabeleci e disse a Deus, Deus, eu também não me vou intimidar, mas eu vou avançar e vou crer que é possível. Aleluia. Sabes, muitos jovens não têm chegado longe porque estão intimidados na sua vida. E ainda acreditam nas palavras que lhe lançaram de mal. Algumas meninas que foram feridas até já por namorados. E aquilo doeu a alma delas. Alguns que disseram que tu não eras bonita, ou que tu não és bonito. E aquilo feriu a tua alma. Ai, quem é que me vai amar? Quem é que eu vou arranjar? Quem vai ser o meu príncipe? Quer dizer, Deus tem reservado o teu príncipe para ti. Amém. Minha esposa está aqui. Sabe como é que eu ganhei a minha esposa? Vou dar umas dicas. No dia, eu ainda não tinha convertido na altura, eu tinha 7 namoradas. E eu na altura conhecia a Ana, a minha esposa, a pastora Ana. E eu, algo bateu no meu coração por ela, disse assim, aquela é a moça. E abandonei as outras 7. Amém. E decidi namorar com ela. Nesse processo eu conhecia Deus. E ela não conhecia a Deus. Como eu conheci. Comecei a andar na igreja, comecei a participar, comecei a andar. E ela começou a vir comigo. E ela viu que Deus existia. Porque ela começou a ver na minha vida, Deus age. Nisso, ela também começou a conhecer Deus e começou a se envolver com Deus. Mas ela foi estudar para outra escola. Enquanto eu estudava em Lisboa, ela estudava em Setúbal. E a gente mal se via. E entrou um tempo difícil, em que não sabíamos se era, se não era, para a gente avançar para casar. Então, na altura, mais uma vez eu disse assim, Deus, Tu é que determinas a minha vida. Eu não vou fazer um passo desses sem ter a Tua direção. E sabe o que é que eu fiz? Foi como veio à cabeça na hora. Agarrei numa moldura mesmo, e eu tinha uma foto minha de presidente da associação. E eu agarrei naquela foto, escrevi atrás e fiz o meu pedido de casamento. Fechei a moldura e disse assim, Espírito Santo, se ela é a esposa que Tu tens para mim, ela vai descobrir isto aqui se eu nunca fiz com ela. E mais, eu escrevi lá embaixo e disse assim, PS, quando tu descobrires, tens 5 minutos para me ligar. Quando ela fez anos, eu dei-lhe isso como prenda, mas a única coisa que se via era a minha cara, né? Era uma moldura.
Ela agradeceu, mas deve ter pensado. Quem é que é a namorada daquele moldura do namoro? Desvalorizou, meteu lá em cima da banca. Passaram 2 meses. Não. E eu, será Deus? Mas ainda em fé, porque eu estava confiante. Eu quero fazer o que Deus tem para a minha vida. Passou quase 1 ano. Depois de quase 1 ano, eu já estava como Gideão a banhar o trigo. Eu já estava confuso. Será que é? Será que não é? Já começava a olhar para as outras... Já olhava para as outras vidas na igreja. Será que há aí alguma, né? Deus quer mandar. E de repente, um dia do nada, ela liga-me, era para aí meia-noite, e eu estava muito cansado. E ela liga-me e diz-me a chorar: sim, sim, eu quero! Sim, eu quero! Tu queres? E disse assim: eu já lhe namorava! Queres o quê? E eu estava tão cansado de desligar o telefone. No dia seguinte de manhã, quando eu acordei, lembrei: epá, mas ela ligou e ela disse que sim. Liguei, fui atrás dela e ali eu já sabia que Deus tinha escolhido. E sabem, não tínhamos dinheiro nem para casar, não tínhamos dinheiro nem para fazer uma lua de mel. E sabem, mas quando nós sabemos que é Deus que está a cuidar da nossa vida e que está na nossa vida, nós nos intimidamos e vamos com fé. Chegou aos pais dela e disse assim: olha, em tal data, faltava mais ou menos 1 ano quase, em tal data eu vou casar com a tua filha. O pai dela olhou para mim: mas tu estás desempregado, ela ainda está a estudar, como é que é? Disse assim: a gente se encontra no dia. Consegui dizer, passou 1 ano. Nesse ano foi quando eu fui convidado para dar aulas na universidade. Arranjei um emprego fixo. A minha esposa, não sei como, mas só sei que eu cheguei no dia do casamento, eu tinha a minha boda fotografada. Aleluia. Eu fiz como o Senhor e como ela sonhou. Não nos faltou nada. Ficámos com muito dinheiro na altura, porque as pessoas deram-nos tantas ofertas que eu fui do avião quando eu quis. Já viram aquele jovem que gasta à vontade. Foi nesse dia, foi só Deus pode prover novamente assim para mim, não sei. Foi mesmo imenso. Não gastei nada com o casamento. Tinha emprego, andava onde eu queria. Sabes? Mais, tinha casa. Eu tenho uma casa já que eu comprava. Sempre teria IRS. Aqueles que são mais velhos sabem o que é isso. Sabes o que é que quer dizer? Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, é Deus que comanda. Olha, interessante o que é que Deus diz. Vou repetir novamente o que é que Deus diz a Gideão. Então o Senhor olhou para ele, depois de Gideão ter dito: olha, quem sou eu? O Senhor olha para ele e diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabes o que é que Deus quis dizer? Olha, eu estou contigo onde quer que tu fores, eu vou estar lá. E sou eu que dar a vitória. Sabes o que quer dizer todos os jovens? É Deus que vai dar as vitórias todas que tu vais usufruir. Se tu te fizeres o que eu fiz, foi um dia de ter entendido que Deus tinha um propósito para a minha vida e eu queria entrar nesse propósito. E eu vi que já estava longe, porque eu já não me satisfazia o álcool, já não me satisfazia algumas miúdas, já não me satisfazia ir para a discoteca todos os dias. Sabes, mas quando eu vim para Deus, começavam as coisas a satisfazer, eu nem sei entender isso. Só sei que até hoje nunca mais precisei disso. Sinto-me feliz, alegre. Aleluia! Sabes, podes procurar nesse lugar todo, mas tu não vais achar. Tu vais achar aqui. Como eu achei. Aleluia. E sabes o que vai acontecer? É que tu vais usufruir coisas maiores do que eu já usufruí. Porque Deus também tem coisas grandes para ti. Vence o quê? Vence a intimidação. Vence o desvalor que os outros te dão. E acredita nas palavras de Deus acerca de ti. Confia que Deus vai te dar a vitória porque Ele é contigo. Onde quer que tu andares, onde pisares, Deus é contigo e vais conseguir. Não tenhas medo. Deus precisa ter uma parceria. Ele quer fazer isso. Mas Ele precisa que tu decidas deixar de malhar o trigo
de andares a lamentar, de andares a dizer que tu não consegues, e ires em frente e lutares. Mesmo que tenhas limitações, tenhas a coragem de ir no nome do Senhor. Amém? Sabes, esta noite, eu quero fazer o que me fizeram naquele dia, a todos os que estão aqui. Eu quero te desafiar a vencer a intimidação que coloca sobre a tua vida, acerca daquilo que tu queres para ti. Sabes, tu podes ter aqui até 5 anos, eu já vi crianças de 10 anos a cumprir o propósito delas. E no futuro eu já consigo ver com os olhos de Deus. Um deles chegou ao pé de mim, pequenino, com 10 anos, e disse assim: pastor, eu lá à frente eu quero ser como tu, eu também quero ser um pastor. Eu disse: meu irmão, tu vais ser muito melhor do que eu. Sabes, há aqui, Deus dá-te valor, e há aqui crianças, há aqui jovens e adultos, que Deus quer te levar a grandes coisas. Que esta noite tu possas vencer a intimidação que está sobre a tua vida. Deus quer que tu venças a intimidação que está sobre ti. Se essas coisas estão a intimidar o teu coração e o teu espírito, que esta noite tu possas dizer: Deus, eu sei que tu podes dar-me tudo aquilo que é possível a ti. Que nada é impossível para ti. Amém? Se queres isso, coloca-te de pé.